Trânsito caótico, flagrantes de acidentes de tirar o fôlego, congestionamento, um teste de paciência para milhares de motoristas e cobradores de coletivos em Recife. Conheça a realidade destes profissionais na capital pernambucana. Pegamos carona no ônibus do Carioca e do Adriano e acompanhamos de perto um pouco da rotina do motorista e cobrador que chegam a trabalhar mais de 14 horas por dia. Ministério Público do Trabalho e universidades do estado fazem estudo com a categoria e debatem possíveis soluções em audiência pública. A profissão de motorista de ônibus é estressante? É devido ao trânsito caótico que hoje em dia tem aqui em Pernambuco, se torna estressante. E qual que é a parte do corpo do senhor que dói no final do expediente? No final do expediente, e mais as pernas, né? É mais o ombro. A coluna e o joelho. As pernas, mais dói. Não são poucas as queixas de quem trabalha transportando milhares de vidas todos os dias. Você vai ver no Trabalho Legal de hoje a situação de cobradores e motoristas de ônibus aqui de Recife. Um retrato do que acontece em todo o país. Quem for entrando, vai lá pra frente, por favor. Negação. É bagunça demais, né? Vai 2 horas que não chega ônibus aqui, a gente tá na parada aqui, mais de 2 horas se chegar ônibus, tá um absurdo. Ajudem a gente aí, por favor. Para verificar a situação do transporte coletivo em Recife, decidimos acompanhar de perto. Bom, a gente vai tentar acompanhar uma viagem agora, eu vou falar aqui com o motorista. Boa noite. O senhor está saindo agora? Tô saindo. A gente pode acompanhar vocês? Pode acompanhar. O ônibus já sai cheio do terminal e na primeira parada, todos os lugares ficam ocupados. O trajeto é bastante longo, a gente vai evitar de conversar com o seu Carioca, até mesmo porque está em trânsito e como a gente pode ver pelo horário, o trânsito está bem intenso. Mas eu vou começar aqui com o Eduardo, que é o cobrador. Eduardo, está começando a encher o ônibus, né? Positivo. Essa hora, como vocês podem ver, a movimentação é intensa, por conta devido ao trânsito, que ultimamente é precária, e o alto fluxo, né? E para você, como que é? Faz quantas horas você está trabalhando aqui desse? Praticamente quase 13 horas. 13 a 13 horas e meia. Como é que você está agora? Um pouco cansado, né? Vou aproveitar os sinais vermelhos para conversar com o Carioca. Carioca, um trânsito intenso, né? Realmente o trânsito aqui é um pouco complicado, porque depois das 17 horas a gente tem muita dificuldade aqui com os sinais que demora. A gente nunca faz uma viagem 100%, sempre tem um pouco de estresse, né? Pouco mais de 10 minutos de viagem, olha só, o ônibus está completamente lotado. Cerca de 40 minutos depois que a gente saiu do terminal, fica até difícil de entrar no ônibus. A gente está entrando no pior trecho, né, Carioca? Esse é o pior trecho que a gente tem, que depois das 17 horas a gente passa muito tempo aqui para conseguir atravessar a Afonso Olindense até chegar a Caxangá. Vocês veem aí, ó, tá tudo fechado. Anda mais lentamente. E assim, é preciso ter muita paciência. O que tem que se ter num trânsito como esse? Muita paciência e cautela, né? Porque, na verdade, tem que ter um pouco de atenção, as vias apertadas, como vê, e muito fluxo de carro. O congestionamento parece não ter fim. E olha que ainda estamos na metade do caminho. Já são quase 90 minutos de trânsito parado, em um percurso programado para durar metade disso. Todo o trajeto deveria ser cumprido em até 45 minutos. Quando o tráfego ameniza, surgem outros obstáculos. Carioca, como é que é dirigir no meio de tanto buraco assim? Complicado, né? Segundo o papel que o Carioca colocou ali no quebra-sol, olha, a gente pode ver que o ônibus deveria chegar às 7h10 da noite. Já passaram-se das 8 horas e a gente ainda está no caminho. Já passou da metade, mas ainda falta um pouco para chegar.
E a viagem continua. Como fica um motorista e cobrador no fim do expediente? Você vai ver ainda hoje. Já no próximo bloco, um estudo feito pelo Ministério Público do Trabalho e universidades de Pernambuco detalha a situação dos profissionais do transporte coletivo em Recife. É daqui a pouco, a gente já volta. André Luiz é de ônibus há 7 anos em Recife. A rotina é tão estressante que o corpo dele não aguentou. Um problema na coluna afastou o motorista do trabalho 23 vezes só no ano passado. Meu problema foi adquirido aqui, trabalhando com motorista. Tudo aqui é no movimento. As cadeiras também não ajuda, entendeu? A gente tenta falar com o pessoal da oficina e o pessoal da oficina dá um jeito, mas é o trabalho do dia a dia que a gente fica nessa situação. Tudo complicado aqui. O ambiente também propicia para sentir dor. Sentir dor e se dá com ela. Se a gente se afastar, a gente não tem aquela possibilidade de ficar melhor. O tratamento que a gente faz é paliativo e não tem cura e não se aposenta. O médico diz que não tem aposentadoria, não se aposenta esse devido ao problema de coluna. É complicado. Nessa categoria de trabalhadores, você tem um conjunto, né, de situações, né, que tornam eles vulneráveis a uma diversidade enorme de agravos e acidentes. Então, desde o acidente de trânsito, né, que pode acontecer, ele pode ter um freio brusco, ou bater em outro veículo, colidir com outro veículo e levar, por exemplo, a uma fratura, uma lesão, até questões de doenças mais crônicas, quadros mais na ordem mental, cognitiva, como o próprio estresse pode levar, né, a dificuldade de aprendizado, o próprio cansaço, na ordem comportamental mesmo, né, emocional, né, e psíquica, você tem diferentes quadros, né, de neuroses que são características dessa categoria de trabalhador, né. Eu não sei se vocês, assim como, por exemplo, os bancários, que estão extremamente submetidos a violências mais graves, tipo assaltos, né? Isso gera um quadro de pânico, por exemplo. Em 2 anos, o Geni já foi assaltado vezes. Uma rotina ainda frequente na capital, que já foi considerada a mais violenta do país. Na hora a gente só pede para sair daquele momento ali de adrenalina, né? Porque é difícil pra caramba a pessoa puxar uma arma e anunciar o assalto e levar o que você tem. E a gente vê que a gente trabalha sem proteção nenhuma, né? Tanto motorista como cobrador. E o velho dilema persiste. A gente fica pensando, sair de casa e voltar, porque é um serviço muito estressante e muito perigoso. Tanto motorista como cobrador. Esta especialista em trânsito alerta. Todo esse reconhecer o cidadão no seu direito, esse indivíduo, hoje a gente está cada vez com maior dificuldade. Para a doutora Juliana, o conhecimento de condições saudáveis de trabalho podem amenizar o estresse diário dos cobradores e também dos motoristas. A gente está uma profissão estressante, então possivelmente eu venho num montante de estresse que quando eu recebo essa violência, dependendo do nível que você me pega, o efeito pode ser ainda mais catastrófico, né? Mais nocivo àquela saúde. Então, eu acho que às vezes a gente esquece dentro dessas funções de cuidar daquele indivíduo do trabalho, de cuidar daquele motorista, daquele cobrador, de fazer um acompanhamento que seja um treinamento, uma forma de trabalho onde ele possa extravasar esse estresse, se preparar emocionalmente para certas condições, além de que eu possa garanti-las. Meio ambiente de trabalho adequado e condições de saúde favoráveis são degraus que ainda precisam ser atingidos por motoristas e cobradores de ônibus em Recife. O primeiro obstáculo é justamente a falta de informação desses trabalhadores. É o que aponta uma pesquisa feita pelo Ministério Público do Trabalho em parceria com universidades do Estado. Falta conhecimento e consciência. Está exatamente no corpo do projeto a capacitação, não só para os empregadores, como para os trabalhadores. A pesquisa foi coordenada pelo Laboratório de Segurança e Higiene do Trabalho da Universidade de Pernambuco e Laboratório de Ergonomia e Designer Universal da Universidade Federal de Pernambuco. Tudo identificou e mediu com exatidão riscos à saúde dos trabalhadores de ônibus urbanos.
Todas as ações foram acompanhadas pelo Ministério Público do Trabalho. Bom, a participação do MPT no projeto foi dar amplo apoio às universidades envolvidas nesse projeto de pesquisa, e eu, como representante técnico também, e no caso do MPT, participei ativamente das avaliações de campo, nas avaliações quantitativas dos agentes ambientais. Essa pesquisa deixará um legado principalmente para a sociedade, né, como um todo, para os trabalhadores, né, que terão uma condição de trabalho melhor, né, melhorando o posto de trabalho, você terá uma condição melhor. E para a sociedade, porque você tendo um trabalhador que trabalha satisfeito, com saúde e com bem-estar, você melhora a condição de trabalho da pessoa, do ser humano, e com isso você melhora a condição toda. A primeira etapa da pesquisa foi para identificar a quais riscos os trabalhadores estavam submetidos. Os pesquisadores detectaram riscos físicos por causa de ruídos acima do limite, vibração intensa e altas temperaturas, químicos, devido à grande quantidade de poeira e alta concentração de gás carbônico. Problemas também de segurança, devido à exposição máxima a acidentes graves ou fatais, além de riscos ergonômicos relacionados à sobrecarga física, que pode levar a algum tipo de disfunção do organismo. A professora é uma das integrantes do grupo que fez a pesquisa. A gente está dentro de um ônibus, daqui a pouco os passageiros entram, mas motorista e cobrador já estão aqui. Então, já é possível analisar os riscos ergonômicos nos postos de trabalho deles, né, professora? Naturalmente. A atividade motorista, ele associa problemas na coluna vertebral, tá? À medida que ele faz uma flexão anterior do tronco, ele associa essa flexão anterior do tronco a rotação e inclinação também do tronco, e ele faz uma flexão também de ombro. Tá? Então, o que acontece? Os principais problemas levantados estão relacionados à coluna dorsal e associado também à bacia, às queixas na região da bacia. Por quê? Porque ele conserva muito tempo, ele passa muito tempo sentado. Outro problema que foi levantado é a questão dos ombros. Porque na região dorsal e o pescoço, porque é uma atividade bastante tensa. E ele também apresenta muitos problemas relacionados ao ombro direito, porque é exatamente o braço que ele usa para passar o câmbio. Nesse caso, o motorista, o cobrador também tem uma análise aí, né? Claro. O cobrador, na pesquisa, foi apresentado que as maiores queixas estão relacionadas também à lombar, tá? A bacia também, os dois ombros, mas principalmente a maior queixa está relacionada às pernas e pés. A posição da gaveta faz com que ela está um pouco alta para a posição para ele, nesse caso. Você vê, ele faz um ângulo acima de 90 graus. Então, ele sai de uma posição neutra, tá? E fica, então, flexionando os ombros. Isso durante a jornada de trabalho, toda a jornada de trabalho, vai causar realmente problemas. Vamos conversar com eles então? Vou começar agora aqui com o Adenildo, que é o cobrador. Adenildo, todas essas ponderações feitas aí pela professora, realmente, no final do dia, você sente uma parte do corpo, sente que realmente afeta aí a sua estrutura física? É verdade. O que mais que você sente no final do seu expediente? Quais são as suas queixas físicas? Cansado, né? Cansaço, né? Corpo meio cansado. Também eu creio que é só através de movimento, né? De exercício, né? Porque isso aí causa também, precisamos muito fazer exercício também, né? Para movimentar o corpo, né? Porque o corpo da gente fica muito parado. Você acha que se tivesse as alterações que ela disse, mudança na questão aqui da própria gaveta, enfim, no banco, seria melhor para vocês? Com certeza. Por quê? Porque dá mais conforto também, né? Tem mais apoio, né? Em um segundo momento, motoristas e cobradores responderam questionários. Os pesquisadores realizaram ainda medições técnicas dos riscos detectados. Os dados apontam